restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidarmos com os outros. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Ele aconselha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tentarei ser mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se desejamos a bênção de Deus em nossa vida e queremos ser conhecidas como filhas de Deus, devemos aprender a ser uma pessoa pacificadora. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois estes serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, os que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Fomos formados para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de nossa vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era isso que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, vai descobrir que, em geral, ou Deus muda o seu coração ou ele muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte para Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, com sua mágoa, com a sua insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, uma amiga, um marido, um chefe ou um membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos dos nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, e não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam.
Deus, porém, está dizendo, por que você não vem primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa. Não importa se foi você que ofendeu ou se você foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto da adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure um amigo e conserte a situação. Aí depois de fazer isso, então você poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Não demore para resolver, programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos, pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se ainda mais profundas. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não vai se reunir se você estiver cansado, apressado, ou se vai ser interrompido. O melhor momento é quando os dois estão tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos. Usa mais do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Concentre em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução já do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça apenas, deixando que se descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que você tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Todos agimos assim quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo, valorizo sua opinião, preocupe-me com o nosso relacionamento, eu quero resolver, você é importante para mim. O ditado é verdadeiro, as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, eu sei, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo. Pois ele não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos do que te injuriaram caíram sobre mim. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho, então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Já que todos nós temos pontos cegos, é importante, você vai precisar pedir uma terceira pessoa que te ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. E também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunta, eu sou o problema? Eu estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então é importante ter essa sinceridade com Deus, querer a verdade. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso vai neutralizar a raiva de outra pessoa. E vai deixá-la desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse o quê? Na defensiva. Não dê desculpas, nem transfira culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa vai ouvir de forma defensiva. Deus nos diz em Provérbios 16, 21, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando você é rude. Paulo resume tudo isso dessa forma. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam.
para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Coopere tanto quanto possível. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que você puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde a importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando, até mesmo discutindo, mas faça isso com um espírito de harmonia. Depois desse vídeo, com quem que você acha que você precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demora nem mais um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone, o meio mais rápido e comece o processo. É simples, mas não é fácil. É necessário esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi isso que Pedro recomendou. Esforcem-se para viver em paz com os outros. Talvez a resposta que você tanto espera esteja aí contida nesse desafio. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus.